No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia, eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. O tema do programa de hoje é mudanças climáticas. No último domingo, 6 de novembro, teve início a COP27, Conferência Internacional do Clima, que acontece no Egito, até a próxima semana, sendo discutidas medidas e ações para desacelerar as mudanças climáticas no mundo. Participam a Juliana Siqueira Gai, engenheira ambiental, mestre e doutora pela USP, recebeu o Prêmio Internacional de Jovem Pesquisadora pela Associação Internacional de Avaliação de Impacto, pelas suas contribuições sobre mineração e desmatamento na Amazônia. Sua tese recebeu menção honrosa do Prêmio CAPES Tese de 2022. Juliana, bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, bom dia. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e pela conversa com vocês. Obrigada. Paulo Artacho, professor do Instituto de Física da USP, que trabalha com física aplicada a problemas ambientais, principalmente a mudanças climáticas globais. O Paulo falando diretamente da COP27, lá do Egito. Para você, boa tarde, né, Paulo? Sim. Não é muito fácil essas reuniões aqui, não. E desculpe se a minha internet estiver ruim, mas vamos lá. A COP27 vai ser um encontro muito importante que vai definir o clima do planeta ao longo das próximas décadas. O mais importante, Paulo, é a sua participação daí, trazendo as novidades da COP27. A co-apresentação do programa é de Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo, direto de Nova York, com o Leotério Devani, da Rádio ONU. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel, bom dia, Juliana, bom dia, Paulo, bom dia você que está em sintonia aqui com o Brasil ODS, da Rádio Brasil Atual. Muito bem, Franklin, os destaques da semana. Olha, o destaque que tem mais comentado essa semana aqui é a PEC da transição, né? Que está sendo feita a transição do governo do Jair Bolsonaro para o governo Lula, que começa agora em 1º de janeiro. E quando isso já estava previsto, já percebia isso na campanha eleitoral, e agora que começou a transição, ficou muito mais claro, muito mais patente que, por exemplo, o auxílio de R$600 e o aumento do salário mínimo não foram previstos no orçamento do Jair Bolsonaro. E agora, para tentar, né, tá, essa bolsa que é fundamental para a população de baixa renda, inclusive o aumento do salário mínimo, vai ter que se lançar a mão de uma PEC, né, que é um projeto de emenda constitucional da transição para poder tentar contemplar essa parcela da população brasileira de baixa renda. Isso mostra o quê? Uma inconsistência no programa do Jair Bolsonaro, né, que não previu isso dentro do orçamento. Isso devia estar já colocado lá. E agora o futuro governo corre para tentar regularizar e resolver essa situação, Joel. O orçamento secreto cai ou não pelo Supremo? Eu espero que sim, né? Acho que ele caindo, inclusive, isso facilita muito a vida do novo governo e de todos nós brasileiros, né? Porque isso é uma excrescência, né? Orçamento secreto, quer dizer, vão pegar o nosso dinheiro e vão fazer o que eles bem entendem e não vão nos dizer o que vão fazer com o nosso dinheiro. E, Joel, rapidamente, só dar uma boa notícia, né? Parabenizar a Raíssa Leal, né, que foi campeã de Skate Street, né, aí no Rio de Janeiro, no último fim de semana, e assim como a Rebeca Andrade, que foi campeã de ginástica artística lá em Liverpool, 2 brasileiras ganhando medalha de ouro, levando o nome do Brasil lá em cima. E para encerrar minha participação inicial, dizer que hoje nós vamos tratar do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável número 13, que é a ação contra a mudança global do clima, que prevê o quê? Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos. E também informar que, para quem está sintonizando o nosso programa agora, que ODS significa Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e que fazem parte da Agenda 2030 por um pacto global de um mundo mais justo e sustentável da ONU, Joel.
Paulo, falando direto do Egito, como eu já disse, participando da COP27, qual a sua expectativa em relação a esse evento? Você precisa ligar o som, Paulo. Precisamos ligar o som. O Paulo falou diretamente do Egito. Desculpa, Agora sim, Paulo, vamos lá. Então, as expectativas são muitas, mas, obviamente, os governos ainda, infelizmente, são muito reticentes em fazer promessas e compromissos importantes de redução de emissões. O Brasil, por incrível que pareça, é exceção nessa questão, porque o Brasil se comprometeu e assinou um documento na COP26 em Glasgow, de que iria zerar o desmatamento da Amazônia até 2030, reduzir as emissões em 30% de metano até 2030, entre outros compromissos. O que nós precisamos é de realmente ações e legislação que permita à sociedade atingir esses compromissos que o Brasil já assumiu e que, na verdade, são muito importantes, não só do ponto de vista internacional, mas para garantir um mínimo de sustentabilidade para o nosso país. Um novo relatório do IPCC é um importante guia para as discussões da COP27. Segundo a análise, as políticas públicas de clima adotadas no mundo até 2020 levarão a Terra a um aquecimento de 3,2 centígrados. Mais do que o dobro do limite estabelecido pelo Acordo de Paris. Juliana. Pois é, Joel, nós precisamos, assim como o Paulo comentou, né, de uma ampla adesão dos governos, né, uma adesão ampla e sistemática, porque todos nós somos responsáveis, né, para coibir esse aumento do aquecimento global. Paulo, ainda é possível reverter esse cenário? Oi, eu não entendi a pergunta, Joel. Ainda é possível reverter esse cenário em relação ao relatório do IPCC? Olha, a meta de limitar o aquecimento global a 1,5 ou 2 graus só existe na cabeça de negociadores e diplomatas. Não há qualquer cientista hoje que possa dizer que isso seja possível. Como você falou, nós estamos indo por uma trajetória de aquecimento de 3,2 graus Celsius, o que em áreas continentais como o Brasil significa um aumento de temperatura da ordem de 4 graus a 4,5 graus, né? Isto vai ter impactos enormes na produtividade agropecuária, nos nossos ecossistemas, na questão da precipitação no Brasil Central e no Nordeste, e pode fazer com que algumas regiões do Brasil, como o Nordeste brasileiro, que hoje é uma região semiárida, a ser uma região desértica. E aí o Brasil tem que começar a pensar fazer com os milhões de brasileiros que habitam uma região hoje que daqui a alguns anos não vai ser possível pela falta de água, pelas altas temperaturas. Então, o Brasil tem que pensar seriamente em políticas de adaptação climática o mais urgente possível, além, é claro, junto com os demais países, de reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Como reverter esse cenário? Eu repito a pergunta para você, Juliana. É preciso, então, Joel, políticas e posturas, né, do governo, de toda a cadeia produtiva, porque, afinal de contas, como o Paulo comentou, né, está tudo interligado. A gente está falando de um aquecimento global que vai impactar chuvas, que vai impactar produtividade e que vai impactar a economia. Vai impactar, sim, modos de vida tradicionais, mas também as pessoas que vivem em cidades. Todos serão impactados pela mudança. E isso só se faz com controle, né? Controle do desmatamento, ações concretas de redução dessas emissões e também medidas de adaptação contra essas mudanças que irão acontecer nos próximos anos. Para vencer esse desafio, nós precisamos ter uma mudança cultural, né? Como produzi-la, Juliana? Certamente, Joel. A gente discute um pouco, né? Um pouco da minha pesquisa, em especial, a gente fala sobre propostas de abertura de áreas protegidas e justamente fala da importância de se manter territórios protegidos, principalmente na Amazônia, né? Quando a gente discute abrir para novos projetos, a gente está levando um desenvolvimento, né,
um desenvolvimento, entre aspas, porque quando a gente fala de coibir desmatamento, também levar um desenvolvimento com sustentabilidade, né, preservando a floresta. E nesse caso, quando a gente promove a abertura de amplas áreas protegidas, a gente não está levando o desenvolvimento... a gente está levando um desenvolvimento indiscriminado, que não protege as florestas e desmatamento, né? E uma das questões, um dos grandes pontos que a gente coloca na pesquisa é a necessidade de um planejamento estratégico para continuar permitindo que áreas sejam protegidas, né, para evitar mais desmatamentos, que mais atividades atinjam a região, porque uma vez que é necessário construir, por exemplo, novas estradas para atingir depósitos minerais, você leva outras atividades e, com isso, mais adensamento e mais desmatamento. Então, um dos pontos centrais, né, na discussão de mudanças climáticas é o desmatamento, né? Como manter a floresta em pé para a regulação climática, para a regulação das chuvas. E as áreas protegidas hoje na Amazônia têm um papel fundamental. Então, áreas protegidas, seja as unidades de conservação e as terras indígenas também, né? Ô Paulo, qual é a expectativa dos organizadores? O novo presidente da República aqui do Brasil, Lula, foi convidado e vai participar do evento. Sim, o Lula é muito esperado aqui na COP27, porque ele mostra claramente que pode haver um caminho para a sustentabilidade para o Brasil. Eu quero complementar o que foi colocado com a seguinte questão. É muito claro que sem a preservação dos estoques naturais de carbono, como a Amazônia, Pantanal, não há como a gente atingir net zero em termos de emissões de maneira alguma. E, além disso, o que o Lula vai explorar aqui são as vantagens estratégicas que o Brasil tem. Uma delas é o seguinte, Joel, 49% das nossas emissões de gás de efeito estufa são associadas com o desmatamento. Não há nenhum outro país no planeta, dos 196 países da ONU, que pode reduzir as emissões em 49% em poucos anos, com custo mínimo, com nenhuma modificação no seu sistema produtivo e com enormes ganhos ambientais. Isso é uma moeda que ele desprezou nos últimos 4 anos e que, com certeza, o novo governo vai explorar muito bem, que são as vantagens estratégicas que o país tem. O nosso país tem mais possibilidade de geração de energia eólica e solar do que qualquer outro país do nosso planeta. Então, o Brasil pode ser de economia com zero emissões, próspera, com geração de energia barata e sustentável. Então, nós temos que ter um governo que implemente essas ações o mais rápido possível. Para implementar essas ações, Franklin, nós temos um desafio da comunicação. Os grandes veículos de comunicação do país, eles estão engajados nessa luta em relação ao clima? Eu acredito que, de uma certa forma, sim, né? Eu acho que eles poderiam estar mais, mas eles noticiam, né? Principalmente as questões da destruição. Nós vimos nesses últimos 4 anos que os veículos de comunicação das grandes redes sempre noticiando as queimadas na Amazônia, a destruição, e mostrando, né, as consequências que isso traz climáticas, né? Na Europa, né, as chuvas e os invernos bravos que acontecem na Europa, aqui mesmo no Brasil, no Sul, aqui em São Paulo tem sido atingido por fortes chuvas no verão, principalmente. Isso é fruto do quê? Do desmatamento da Amazônia. Isso já foi provado, né? Não é ficção, isso aí é ciência, né, que mostra que cortam-se as árvores lá na Amazônia, aumenta-se a chuva aqui no sul do país. Vamos agora ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. COP26 inicia uma nova era para fazer as coisas de uma maneira diferente. O Eleutério Gavan traz as informações. A 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, COP27, deve levar o mundo à implementação de planos acordados para enfrentar o maior desafio da humanidade. As declarações são do secretário executivo da Convenção Quadro da ONU sobre a mudança do clima, Simon Still. Na abertura do evento em Sharm el-Sheikh, no Egito, Still destacou que o início das sessões marca o começo de uma nova era para fazer as coisas de forma diferente.
Ressaltando o diferencial com as COPs anteriores, o representante disse que Paris gerou o acordo, Katowice e Glasgow deram um plano e Sharm el-Sheikh move o mundo para a implementação. Sharm el-Sheikh shifts us to implementation. No one can be a mere passenger on this journey. This is a signal that times have changed. Nesta jornada, ele afirmou que ninguém pode ser um mero passageiro. O chefe do UNFCCC disse que a maior razão é que políticas, negócios, infraestrutura e ações, sejam elas de caráter pessoal ou público, devem estar alinhadas com o Acordo de Paris e com a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. A UNFCCC revelou que 29 países já apresentaram planos climáticos nacionais mais rigorosos desde a COP26, mais 5 desde a publicação na semana passada da síntese sobre contribuições nacionalmente determinadas. Steele disse haver mais 170 nações ainda por refazer e fortalecer promessas nacionais. Este ano, a questão prática das perdas e danos será agora também um grande tema de discussão na COP27. Da ONU News em Nova York, Eleutério Gavan. Continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje falando sobre mudanças climáticas, com Juliana Siqueira e Paulo Artacho, direto do Egito, participando da COP27. Frank, agora nós temos o resultado da nossa enquete a respeito, o que os seguidores nossos falaram a respeito do tema do programa de hoje. Perfeito, João. A cada programa que nós apresentamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós realizamos uma enquete. Ela não tem base científica, mas serve para ter uma noção de como as pessoas estão pensando a respeito do tema abordado em nossos programas. No caso, hoje aqui, COP27 e mudanças climáticas. E nós fizemos a seguinte questão na nossa enquete. É possível mudar o rumo da degradação ambiental e evitar mudanças climáticas? E o resultado, Joel, 83% das pessoas que responderam a nossa enquete disseram que sim, né, que é possível mudar. Ou seja, quem acompanha o Observatório do Terceiro Setor tem consciência dessa possibilidade de uma ação mais efetiva de mudar, de reverter essa degradação que há no meio ambiente. Joel? E eu gostaria de fazer uma questão, né, tanto para a Juliana como para o Paulo. Né? Nós acabamos de ter aqui as eleições, né, no Brasil. Agora tem uma perspectiva bastante positiva de que o meio ambiente volte a ter protagonismo nas políticas públicas, coisa que não vinha acontecendo nos últimos 4, pode ter sido até 6 anos, né? Porque até o governo do Michel Temer também não tinha nenhum destaque à questão ambiental. Mas eu quero voltar um pouquinho antes, alguns meses antes, né? As campanhas políticas, elas abordaram, na visão de vocês, positivamente ou satisfatoriamente as questões ambientais, ou elas acabaram, apesar da sua importância, sendo, digamos, um tema menor dentro das questões econômicas e sanitárias que o Brasil passou nos últimos 4 anos? Vamos começar com a Juliana. Franklin, ótima questão, né? A gente viu no começo da campanha política desse ano quase ninguém falando sobre o meio ambiente, né? E após uma pressão popular, né? As pessoas comentando, olha, ninguém falou sobre mudanças climáticas, os candidatos começaram a pautar isso nos debates, né, da TV e nos seus discursos. O que é fundamental, né? A gente viu propostas antagônicas, então aqui mencionando algo muito específico, por exemplo, sobre a Amazônia, né, a gente, desde o início, o governo do Bolsonaro sempre incentivou a garimpagem na Amazônia, né, a mineração ilegal expandiu de forma absurda nos últimos anos. Hoje a área minerada, né, de garimpo é superior à mineração industrial, então hoje a gente tira mais garimpo, e alguns deles em terras indígenas e unidades de conservação, do que a própria mineração autorizada, né, que tem todas as questões ambientais e que trata disso. Então, trata de acordo com a lei, né? Então, hoje a gente tem esse cenário de avanço completo. Já o presidente eleito Lula, ele reitera uma campanha, né, um discurso anti-garimpo. E isso é muito fundamental para a gente coibir essas atividades na Amazônia, porque isso, esse apoio político, seja com propostas de lei, né, a PL 191, que avança a mineração em terras indígenas, os decretos da Agência Nacional de Mineração, que facilitam a aprovação de novos projetos, eles formam um contexto, uma base legislativa
que apoia essas atividades ilegais. E como o professor Paulo falou, né, hoje o controle dessas atividades é fundamental no desmatamento, que tem tudo a ver com as mudanças climáticas. Então, a gente tem sim na mão, né, um poderoso arcabouço, né? O Brasil já teve o controle do desmatamento, né, no início dos anos 2000, já teve um programa de controle exemplar, podemos aprender, acho que com certeza, muitas lições desse programa. Não foi perfeito, mas sim conseguiu diminuir amplamente as taxas, e sim, acho que agora temos potencial para novamente implementar um bom plano de controle do desmatamento e recolocar, enfim, o Brasil numa posição internacional relevante, né, como controle das mudanças climáticas e do desmatamento na Amazônia. Paulo. Sim, eu concordo 100%. E eu adicionaria de que sem a gente efetivamente fazer com que a nossa Constituição seja válida na Amazônia, que é mais de 50% da área do território nacional, o Brasil não tem futuro, né? As atividades principais na Amazônia, como foi colocada, invasão de terras indígenas, invasão de terras públicas, garimpo ilegal, são atividades, obviamente, criminosas. E esses crimes ambientais têm efetivamente no Brasil, para que a gente possa efetivamente ser reconhecido como uma nação desenvolvida. Então, para isso, vai precisar a ação do Poder Judiciário, quer dizer, só a Presidência da República não é suficiente para isso, né? Vai precisar de ação forte dos governos estaduais, e que, por sinal, eles têm um stand aqui, os governos dos estados amazônicos, todos juntos, montaram um stand na COP27, independente do governo federal, para colocar e começar a negociar diretamente sobre a questão do financiamento para o término do desmatamento e assim por diante. Então, o Brasil está sendo muito proativo, né? O presidente Lula foi convidado diretamente pelo presidente do Egito para vir para cá. Quer dizer, isso sinaliza de que o Brasil vai sim mudar de rota rapidamente, e isso é uma boa notícia para todos nós brasileiros. Estudo analisa a abertura de áreas protegidas na Amazônia para projetos de mineração. Resultados indicam que, em 2020, 3 a 4 alqueires minerados estavam na Amazônia, sendo a maior parte atribuída a garimpos. Juliana, conta um pouco mais sobre esse estudo, essa pesquisa que você realizou e os resultados que foram obtidos. Ótimo, Joel, obrigada. Então, bom, essa foi uma parte né, do meu doutorado, então foi uma pesquisa aí de alguns anos sobre mineração na Amazônia, e a gente fez justamente uma modelagem, né, de abertura de novas áreas protegidas. Essa modelagem, ela rendeu uma discussão de alguns cenários possíveis, né? E justamente esses cenários, eles são pautados em legislações já propostas. Como eu mencionei, por exemplo, a PL 191 de abertura de terras indígenas, pois então simulamos a abertura de terras indígenas na região entre o Pará e o Amapá, que é uma reserva mineral que tem lá, tem algumas terras indígenas e unidades de conservação, então fizemos um exercício, né? Modelamos algumas estradas que seriam necessárias para atingir esses depósitos e projetamos 30 anos de desmatamento. Nenhum dos cenários, seja de abertura de terras indígenas, unidades de conservação, de uso sustentável ou de proteção integral, nenhum desses cenários mostra que um cenário bom, né, ali para a região. Então, esse desmatamento ele poderia ocorrer em áreas de alta importância para a biodiversidade. Então, a gente fala da abertura de novas minas e ia acarretar um desmatamento de 40 a 60 vezes maior do que a própria mina, pela construção das estradas em si, né? Essas estradas novas que levariam um desenvolvimento para a região, novas pessoas, novas atividades, iam causar ainda mais desmatamento que a própria mineração em si. Então, aqui a gente buscou mostrar, né, a importância da proteção da paisagem, a importância de conservar áreas estratégicas de floresta para impedir, para evitar e minimizar, né, mais impactos, mais ainda desmatamento. Quando a gente fala de estradas na Amazônia, é um ponto muito sensível, né? A gente vê
que a maior parte do desmatamento na Amazônia acontece ao redor de estradas justamente porque é uma via indutora, né, de atividades. Então, seja naturalmente levar pessoas de um lugar para o outro, mas isso leva, né, madeireiros, garimpeiros a ocuparem toda a região do entorno. Então, essa nosso estudo, né, que buscou mostrar essa importância da proteção e não haver essas propostas de abertura geral de áreas, né, sem considerar esses impactos regionais nas florestas. Olha, Paulo, de 3 a 4 alqueires minerados estavam na Amazônia, sendo que a maior parte é atribuída a garimpos, Paulo. Esse cenário você tem esperança que ele vai ser revertido com um novo governo? Olha, essa é uma das coisas mais difíceis que eu acho das tarefas que o novo governo vai ter, né? Que é desmantelar essa rede criminosa que foi montada nos últimos 4 anos na Amazônia. É possível, sim. Na verdade, eu acredito que isso é essencial para o país, não só na questão do garimpo, mas também pela questão do desmatamento associado à invasão de terras indígenas, invasão de terras públicas e também, como a Juliana colocou, associados à abertura de novas áreas de garimpo ilegal de ouro, né? Eu acho que é importante que a gente tenha conhecimento de que, por exemplo, todo esse ouro ele é exportado do Brasil ilegalmente, deixa de recolher impostos, causa danos ao meio ambiente e não favorece a população local sob hipótese nenhuma. Então, são coisas que, obviamente, não cabem em qualquer país desenvolvido. E a questão da proteção das terras indígenas, existe uma proposta de montar uma agência nacional de proteção das terras indígenas, ou mesmo um ministério de assuntos indígenas que está em discussão, o que eu acho extremamente importante para, inclusive, realmente fazer a repressão a áreas invadidas em terras indígenas, inclusive pelo garimpo como um todo. Falando em invasão de terras indígenas, será fundamental também reativar o Fundo da Amazônia, Paulo. Sim, isso já foi reativado, na verdade. A Noruega e a Alemanha já de que, a partir de 1º de janeiro, os 2,3 bilhões de reais que já estão depositados no BNDES vão ser mobilizados para a proteção da Amazônia. E aqui na COP27, os governadores estão negociando com outros potenciais doadores, né? Não só a Alemanha ou a Noruega têm interesse em proteger as florestas tropicais. E o Brasil também está fazendo um acordo tripartite com o Congo e com a Indonésia, para que os 3 países que detêm 70% das florestas tropicais do planeta ajam em conjunto, para que, com isso, possam efetivamente estruturar políticas públicas que permitam a preservação da Amazônia, das florestas tropicais na África e na Indonésia. Então, são ações muito importantes para garantir a sustentabilidade do nosso planeta. Nós continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje falando sobre mudanças climáticas, com o Juliane Siqueira e o Paulo Artacho. Agora sim, Franco, é com você. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Ouça a dica de Frank Valverde. Por favor, ative o seu microfone, Frank. Perdão, que passou uma moto aqui, eu acabei colocando mutando. Basta você seguir o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhar as informações do Brasil e do mundo. No Insta, @Observatório 3 Setor. No facebook.com/Observatório 3 Setor. O 3, nos 2 casos, sempre em numeral. E os nossos programas de rádio, como esse que nós estamos realizando aqui agora, também estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Lá você encontra também entrevistas e quadros como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a nossa sociedade. Basta buscar por Observatório 3 em numeral Setor. Joel.
Entre 2010 e 2020, a área ocupada pelo garimpo dentro de terras indígenas cresceu 495%, quase 500%. No caso das unidades de conservação, o aumento foi de 301%. Bom, qual é a maior dificuldade para garantir a proteção dessas áreas, Juliana? Joel, esses números sempre nos assustam, né? Atualmente eu sou gerente de projetos no Instituto Escolhas e nós trabalhamos amplamente com essa questão do ouro, né? Com indícios de legalidade. Um dos nossos estudos mostra que em 2021, né, mais da metade do ouro comercializado no Brasil tem indícios de legalidade, isto é, veio de terras indígenas, unidades de conservação, ou foram de alguma forma, tem algum problema na declaração do processo, né, do processo minerário que veio esse ouro. Então, a gente, né, comenta sobre isso, essa magnitude, justamente para tratar de formas, né, e de coibir essa comercialização desse ouro. Naturalmente, um dos pontos, né, a proteção desses territórios é fundamental, então isso que a gente estava comentando, né, manter essas áreas protegidas, com fiscalização e, naturalmente, excelente notícia, né, excelente intenção de ter um Ministério dos Povos originários é essencial, né, para que para que se formem ações, né, para a proteção desses territórios. E uma das questões, né, que nós do Instituto Escolhas trazemos na formulação é uma proposta de rastreio do ouro. Então, utilizando tecnologia, por exemplo, como a blockchain, que é para armazenar essas informações eletrônicas, né, como a nota fiscal eletrônica, que hoje não tem no setor, a guia de transporte e custódia de ouro, que é hoje um ativo tão valioso como o ouro, não tem nenhuma documentação eletrônica que acompanhe o transporte, ou sequer a venda, como a gente vê em outras cadeias, né? A gente vê no gado, na madeira, que existem esses instrumentos, né, esses mecanismos para controle da cadeia, e no ouro hoje a gente não vê nada disso. Então, a questão da marcação física, todos esses elementos, né, são importantes para coibir essa comercialização de ouro ilegal. Sem controle, não é possível proteger as terras indígenas, Paulo. Sim, não há dúvida. E, além do controle, uma política de preservação da cultura, da questão da saúde indígena, está começando a ficar muito precário por causa de envenenamento por mercúrio em várias partes da Amazônia e assim por diante. Então, nós precisamos de consertar muita coisa do nosso Brasil, né? E vamos arregaçar a manga e trabalhar para isso, né? Então, a questão da preservação das áreas permanentes de reserva, por exemplo, né? E assim por diante. Felizmente, hoje, a maior parte dos governadores dos estados da Amazônia também estão empenhados, né? Particularmente o governador Helder Barbalho do Pará, por exemplo, e eu acredito que isso sejam políticas que vão ser implementadas nos próximos 2 anos. Claro que você não muda todo um sistema corrupto em 1 ou 2 anos, é muito difícil fazer isso, mas o Brasil tem que pegar essa tarefa como prioridade. Eu acredito que o próximo governo vai fazer isso. Em relação às terras indígenas, Juliana, foi potencializada a dificuldade devido também à pandemia, né? Certamente, né? Esses povos tradicionais ficaram muito vulneráveis, né, por conta da pandemia, muito expostos aos milhares de garimpeiros que hoje ocupam esses territórios e que levam doenças, né? Como o professor Paulo falou, as comunidades tradicionais, né, os povos originários, hoje eles se contaminam por mercúrio, né, por toda essa poluição que o garimpo e essas atividades ilegais que não deveriam estar no território deles e estão, né. A gente vê hoje, por exemplo, o povo Munduruku, né, uma das terras indígenas mais afetadas da Amazônia, a gente vê a população contaminada, as crianças já nascendo com problemas, né, com alguns problemas associados ao mercúrio que está contaminando os rios e todos os peixes, enfim, a biota aquática da região. Né? Mais informações, Franklin, a respeito do observatório, as matérias que tiveram mais destaque durante a semana?
Sim, Joel, sim. É importante destacar que as pessoas que visitarem o site do Observatório Terceiro Setor, eu vou dar o endereço aqui, Observatório 3setor.org.br, o 3 em numeral, vai encontrar uma série de matérias que tratam fundamentalmente dos direitos humanos e também da cidadania. Então é importante, se você quer estar bem informado sobre esses assuntos, visitar o site do Observatório do Terceiro Setor. Lá vai encontrar matérias que são bastante lidas, como, por exemplo, uma que trata de pessoas que passam fome no Brasil, supera a população inteira da Venezuela. É absurdo, mas essa que é a realidade. O Brasil, que já tinha saído do mapa da fome, acabou voltando para ele, infelizmente. Acho que é uma grande tarefa, inclusive foi destacado no discurso do presidente Lula na vitória. Dentro do discurso dele, estava lá muito claro que um dos principais motivos dele, talvez a principal bandeira imediata, é o combate à fome, que o Brasil, infelizmente, voltou para esse mapa. E uma outra questão que é muito triste a gente ter que divulgar, mas é importante que as pessoas fiquem informadas, é uma matéria que eu dou destaque hoje, que é Brasil, 2.200.000 crianças de até 6 anos de idade vivem na pobreza extrema. Essa matéria que está no nosso site foi escrita pela Maria Fernanda Garcia. E nela aponta que, segundo um estudo feito por pesquisadores da PUC do Rio Grande do Sul, a pobreza infantil aumentou no país depois da pandemia. Aumentou com a pandemia, políticas que não são realmente adequadas, e isso acabou ampliando esse quadro. E as crianças com até 6 anos que vive abaixo de 6 anos, vive na linha da pobreza, saltou de 36,1% em 2020 para 44,7% em 2021. Pode ser que agora, se esse estudo fosse atualizado agora para 22, esse número, infelizmente, a tendência é aumentar. Essa matéria que eu acabei de falar... Esse é o resultado, viu, Franklin, da ausência de políticas públicas. Lembrando que o Brasil voltou ao mapa da fome em 2018. Verdade, Joel. E essa matéria que eu destaquei, e a anterior e as outras todas lá, contam com o recurso de audiodescrição, uma ferramenta que possibilita que as pessoas com deficiência visual acompanhem o conteúdo que é publicado pelo site do Observatório do Terceiro Setor. E, Joel, se você me permite, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Paulo Artacho, a respeito de como que se está repercutindo ainda aí na COP 27, o assassinato do Bruno Araújo Pereira e do Dom Phillips, que foi um assassinato, uma brutalidade, e que impactou não só aqui no Brasil, como o mundo inteiro. Isso está reverberando ainda na COP 27 aí no Cairo, Paulo? Olha, não há dúvida que isso reverbera aqui, sim, e porque em que contexto isso se reverbera? No contexto de que a Amazônia virou uma terra controlada por milícias. E isso é um fato extremamente importante, não só na questão da invasão de terras, do assassinato de ambientalistas que ocorre. O caso do Bruno foi um dos casos mais famosos, mas evidentemente isso ocorre constantemente ao longo de toda a região amazônica, já que o desenvolvimento da Amazônia, infelizmente, acabou hoje sendo dominado por crimes ambientais, por milícias, e nós teremos um enorme esforço, teremos que fazer um enorme esforço para mudar esse rumo de, entre aspas, desenvolvimento da Amazônia para um desenvolvimento onde haja justiça, igualdade social e assim por diante. Foi bom você ter mencionado a questão da desigualdade social. É sempre importante a gente lembrar que a Amazônia, apesar do seu riquíssimo acervo biológico, apesar da sua riquíssima potencialidade para a economia brasileira, é onde nós temos os menores índices de desenvolvimento urbano do Brasil e do mundo. Então a pobreza impera, a pobreza domina, e nós temos que reverter esse quadro, ajudando o novo governo a implementar políticas que possam levar efetivamente um desenvolvimento sustentável para a região amazônica. Falando em novo governo, Juliana, o que é necessário fazer para os próximos anos para frear as mudanças climáticas no país? Olha, Joel, acredito que
a gente tem algumas linhas de ações, né? Mas como a gente está mencionando aqui, um mote aqui da nossa conversa, o desmatamento, como quase metade das emissões vem do desmatamento, eu acho que um dos pontos centrais é o controle do desmatamento, sobretudo na região amazônica, né, e também, enfim, Pantanal, mas a questão do controle dessas atividades legais que causam esse desmatamento desenfreado, né, a gente tem hoje... A gente viveu os últimos 4 anos de extremo enfraquecimento das instituições gerais, principalmente as ambientais, então o IBAMA, todos os órgãos de fiscalização sendo sucateados, né? O que a gente precisa é reforçar, né? Reforçar políticas públicas ambientais, políticas públicas de distribuição, né? De renda e desenvolvimento, principalmente para uma região que hoje, a Amazônia, né, representa a nossa grande oportunidade, né? Como o professor Paulo colocou, e aqui reitero, a oportunidade que a gente tem de contribuir com as mudanças climáticas ao controlar o desmatamento. Isso é de fato uma oportunidade para o Brasil, de se colocar internacionalmente, de se desenvolver economicamente. Então, é assim que eu acredito que o governo possa agir, né, um bom caminho a seguir. Paulo, até agora, tem mais uma semana, a COP27, quais são os principais destaques que você já identificou aí na COP27 até agora? Olha, eu vou falar das questões mais que focam o Brasil. Na quarta-feira será lançado pelo Observatório do Clima um documento aqui na COP27 que vai mostrar como o Brasil pode se tornar net zero em 2045, tá? E que medidas seriam necessárias para fazer isso. É um relatório que foi produzido ao longo de mais de um ano, com muitos especialistas em várias áreas. Outra novidade importante é o lançamento aqui na COP27 do Plano de Ação Climática do Estado de São Paulo, que congrega um conjunto de ações para mitigar emissões no estado de São Paulo e se tornar o estado net zero até 2050. O estado de Pernambuco, Espírito Santo e Rio de Janeiro fizeram exercícios similares e esses documentos vão ser lançados aqui na COP. Então você veja que, apesar do governo federal que tivemos nos últimos 4 anos, os estados continuaram com seus planos de descarbonizar suas economias, reduzindo emissões e promovendo desenvolvimento. Um desenvolvimento que é muito mais sustentável, baseado em princípios muito mais modernos, reduzindo desigualdades sociais e reduzindo pobreza. Então, essas são novidades importantes do lado brasileiro aqui na COP. Do lado internacional, a estruturação de mecanismos desenvolvimento vai tomar uma boa parte da agenda, com a estruturação de um fundo internacional da ordem de 100 bilhões de dólares por ano para ajudar os países em desenvolvimento, primeiro, a reduzir as suas emissões, segundo, a se adaptar às mudanças climáticas. Entre muitos outros pontos, esta COP promete ser muito difícil, porque ela se encontra num ambiente geopolítico internacional extremamente desfavorável, com aumento das tensões geopolíticas entre Estados Unidos e China, a questão da guerra da Ucrânia, trazendo a crise energética para a Europa de uma maneira muito forte, e também a ascensão de governos de extrema-direita na Itália, por exemplo, na Suécia, que vai trazer dificuldades para implementarmos uma agenda de desenvolvimento sustentável e de redução de desigualdades no nosso planeta. Mas tudo isso faz parte e nós vamos lutar para construir uma sociedade mais sustentável. As novidades da COP27 dão uma certa esperança a nós, né, Juliana? Porque o relatório Luz mostrou que o Brasil não cumpriu nenhuma dos 17 objetivos sustentáveis da Agenda 2030. Né?
Certamente, certamente. Acho que encontros como esse, Joel, que trazem pessoas do mundo inteiro, né? Não só políticos, membros do terceiro setor, cientistas, eu acho que são necessários para a gente justamente desenvolver agenda, traçar planos, porque uma pessoa sozinha, né? Um pesquisador sozinho, só o terceiro setor não consegue, só a ciência não consegue. Acho que se todo mundo, né? Todo mundo junto se reunir para discutir, já é um bom caminho. A apresentação de agendas, essa postura, né, proativa de trazer ações, de trazer planos para zerar emissões é fundamental. Então, também estou bem otimista, acredito que, claro, dado o contexto difícil, mas que sejam discutidas boas ideias e que isso mude, sim, postura de governantes para metas, né, cada vez mais ambiciosas para a redução das emissões. Estamos no último bloco do Brasil ODS, do programa do Observatório do Terceiro Setor, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Mais informações, Franklin? Sim, Joel. Eu queria destacar a nossa campanha, a campanha que nós temos no Observatório do Terceiro Setor, que é o Observatório em Movimento. É uma campanha que iniciou durante a pandemia. Nós ouvimos uma série de especialistas das mais variadas áreas do conhecimento que davam dicas a respeito de como você viver a pandemia. E agora que a pandemia já se foi, apesar de termos repiques aí de algumas subvariantes da Ômicron, né, repipocando pelo Brasil e pelo mundo, mas a pandemia já foi como ela iniciou em 2020, continua a doença, né? Essa doença continua, a gente vai ter que saber conviver com ela e como conviver com ela e com esse mundo diferente. Esses especialistas dão essas dicas e por isso eu convido que todos visitem e participem dessa nossa campanha Observatório em Movimento. Vou dar o endereço, www.observatório3setor.org.br, o 3 em numeral, e nos acompanhe em nossas redes sociais. E, Joel, eu queria aproveitar também e lançar uma questão. A questão das mudanças climáticas não é um problema exclusivo do Brasil, né? Esse é um problema que tem global. Tá? E eu gostaria de colocar uma questão. Que bons exemplos existem no mundo que o Brasil poderia seguir para ter digamos, um comportamento com relação às mudanças climáticas muito mais consequente e responsável? Vou começar pela Juliana. Bom, acho que a gente tem algumas iniciativas, né? Por exemplo, alguns planos europeus na Europa, alguns movimentos de fechar algumas usinas, por exemplo, na Alemanha, de carvão, metas mais ambiciosas, né? Essas metas mais ambiciosas podem sim inspirar o Brasil, né, para que a gente consiga chegar lá. Claro que cada lugar, né, cada lugar do mundo tem a sua especificidade, né? O Brasil é um país de dimensões continentais. Isso tem que ser, claro, considerado ao traçar nossas metas, mas sim temos muito potencial e outros lugares, né, outros países que traçam metas e comprometimentos ambiciosos para a descarbonização, sim servem como exemplo para o Brasil. Paulo. Eu adicionaria uma questão que cada vez é mais importante, que é a questão da governança, né? O nosso planeta, infelizmente, não tem um sistema de governança que permita com que globalmente possam implementar políticas de redução de emissões. A ONU, ela não foi feita para isso, né? O escopo da ONU, ela nem tem isso como um dos seus objetivos, e nós precisamos construir instituições globais que possam, de uma certa maneira, dirigir o processo de refazer todo o sistema econômico e social que temos até hoje para construir uma economia de baixo carbono, sem combustíveis fósseis e mais sustentável. Esta questão é muito crítica. Como é que nós vamos construir um sistema de governança que permita que isso seja feito? Eu vou dar um exemplo. Os Estados Unidos não vão cumprir as suas metas do Acordo de Paris, né? E absolutamente nada acontece pelos Estados Unidos não cumprir os seus compromissos. Isso não pode ser desse jeito. Obviamente, toda a meta de redução tem que ser verificável e tem que ter punições para os países que não cumprirem as suas metas. E não existe a governança que permita isso. Isso é um grande desafio. Nós temos que vencer esse desafio, temos que construir um sistema
que permita efetivamente monitorar e reduzir as emissões de gás de efeito estufa se a gente quiser que as próximas gerações tenham um clima estável no nosso planeta. Você está acompanhando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, falando sobre mudanças climáticas com a Juliana Siqueira Gai e Paulo Artacho. O programa tem apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Juliana, pegando a fala do Paulo, há uma grande resistência do capital em relação à economia sustentável. Como conseguir ultrapassar esse obstáculo? Acho que uma mudança, né? A gente falou hoje de muitos tópicos, né? Um dos tópicos foi a eleição no Brasil, e eu acho que essa eleição trouxe algo distinto, né? Nos discursos, que é justamente a relação onde está o meio ambiente. O meio ambiente está junto com a economia, porque sem né, a gente falando de uma relação básica de causalidade aqui, né? Sem as mudanças climáticas, né? A temperatura do planeta vai aumentar, eu vou mudar o regime de chuva, consequentemente eu vou ter menos chuvas e um clima menos propício, por exemplo, para o desenvolvimento da agricultura, que hoje tem um papel fundamental no PIB do Brasil, né? A gente conseguiu estabelecer esse entendimento, eu acho, nesse debate que a gente teve eleitoral sobre aonde que está, né, o meio ambiente, aonde que está o agro, né, e toda essa discussão. Então, por exemplo, né, nesse caso pontual e em outros, tudo está muito associado. Então, voltando ainda o ponto da mineração, por exemplo, né, a gente está falando de um processo de descarbonização. A gente tem uma indústria que vai, sim, mudar de perfil, né? A gente tinha, então, as indústrias, a mineração de carvão, né, muito proeminente nos tempos passados, mas agora a gente tem uma indústria que precisa de alguns minerais críticos, né, para se desenvolver, por exemplo, as baterias dos carros eólicos, as eólicas dos carros a bateria, né, perdão, as usinas eólicas, todas precisam de algum tipo de mineral específico. Então, a gente está falando de uma transição energética em várias economias do Brasil e que todas têm que se atentar para os impactos ambientais, né? Então, um dos pontos fundamentais, sim, é melhorar e no encontro, né, dessa facilitação das legislações que a gente viu agora, das legislações ambientais, e justamente fortalecer. Então, procedimentos básicos, por exemplo, como avaliação ambiental de projetos, tem que considerar, sim, mudanças, né, impactos regionais, mudanças climáticas, todos esses temas mais abrangentes têm que entrar desde o nível de projeto, plano, programa. Né? A gente precisa de avaliações estratégicas nesse sentido, pois sim, a gente está falando de um desenvolvimento que traz benefícios econômicos e também de forma a proteger o meio ambiente, que é fundamental para perpetuar esses recursos, né? Paulo, como vencer as resistências em relação a desenvolvermos políticas públicas em relação à economia sustentável? Não entendi a tua pergunta, Joel. Em relação à economia sustentável, como vencer as resistências que existem em nosso país? Sim, veja, o próprio climática do Estado de São Paulo para 2050 faz uma série de projeções, faz uma série de estimativas de como nós podemos transformar a nossa economia numa economia de baixas emissões. Isso é para o planeta. Isso é essencial para a sobrevivência da nossa própria humanidade. Veja o que a Juliana colocou sobre a questão da produção de alimentos, é muito importante. Veja, hoje, 30% do total de emissões de gás de efeito estufa de alimentos mundialmente. Como é que nós vamos chegar em net zero, né, em emissões líquidas zero de carbono em 2050, com 30% das emissões associadas com produção de alimentos? 10 bilhões de pessoas vão parar de comer? Não, isso não é possível. Então, como é que nós vamos mudar todo o nosso sistema de produção e transporte de alimentos para reduzir essas emissões que são impossíveis de serem removidas com a tecnologia que a gente tem hoje, né?
é um enorme para a nossa sociedade, né? E nós temos que desenvolver a ciência para isso o mais rapidamente possível, porque o nosso tempo está se esgotando. Aqui na COP27, a questão da urgência das medidas está se tornando cada vez mais importante. Nós não temos muito tempo a perder, não podemos ficar na conversa de diplomatas, do lero-lero deles, por mais 10 anos, por mais 20 anos. Já estamos há 27 anos, com as 27 COPs, atrás dessa questão. Quer dizer, o tempo já acabou, né? E a juventude que está aqui, muitas ONGs ligadas a movimentos jovens estão aqui na COP, na verdade, com esse discurso. Temos que fazer mudanças radicais na sociedade, não é só na economia, né? O mais urgente possível. Ninguém tem uma resposta do bolso do colete sobre como isso tem que ser feito, mas a urgência é muito como tem que ser construído democraticamente pela sociedade como um todo. Frank, estamos caminhando para o final do programa. Seu destaque final. Meu destaque final, Joel, é o seguinte: as questões climáticas são fundamentais para a sobrevivência da raça humana e de todas as outras formas de vida. Todos e todas somos responsáveis. Não podemos nos alijar dessa responsabilidade. Senão, não sobreviveremos. Juliana, seu destaque final. O que mais importante você gostaria de deixar registrado a respeito do tema do nosso programa de hoje? Muito obrigada. Acho que uma das questões, né, vamos ter esperanças aí desse novo governo, de novas propostas para controle do desmatamento, e sim, as mudanças climáticas são um tema essencial de responsabilidade de todos, pois todos nós somos impactados e estamos relacionados com o clima do mundo. Paulo, seu destaque final a respeito do tema do nosso programa, você falando aí da COP27, direto do Egito. Olha, o Brasil tem vulnerabilidades muito importantes, mas também tem vantagens estratégicas essenciais que nenhum outro país do nosso planeta tem em relação à questão das mudanças climáticas. O que a gente espera e vamos trabalhar é para que o novo governo saiba aproveitar das nossas vantagens estratégicas e minimizar as nossas vulnerabilidades. Se nós fizermos isso, nós podemos transformar o Brasil numa potência verde, num país na linha da sustentabilidade e com enormes benefícios para a sociedade brasileira, atingindo os 17 ODS que são estratégicos para a gente. O Brasil ODS, o programa do Observatório Terceiro Setor. Mais alguma coisa, Paulo? Você quer concluir a partezinha final da sua fala? Nós não entender. Muito bem, tá aí. Essa foi a participação do Paulo Artacho, direto do Egito, da COP27. O Brasil ODS, o programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está terminando. Eu agradeço a Juliana Siqueira Gai, engenheira ambiental, mestre e doutora pela USP. Ela é gerente de projetos do Instituto Escolhas, além de receber o Prêmio Internacional de Jovem Pesquisadora pela Associação Internacional de Avaliação de Amparo pelas suas contribuições sobre mineração e desmatamento na Amazônia. Problemas ambientais, principalmente a mudanças climáticas globais. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça, às 9 horas, acompanhe nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.